Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Espero que o dia de vocês tenha sido abençoado. Hoje o assunto que eu quero trazer aqui é algo que está realmente me incomodando. Algo que tem me deixado apreensivo, porque eu estou já enxergando ali na frente o que vai acontecer no Brasil se nós ficarmos parados, ficarmos nessa letargia que é comum do brasileiro. Estão arquitetando um verdadeiro golpe contra a soberania popular. Estão tentando tirar a única arma que você tem, o voto. Você escolhe quem é o presidente da República e ele exerce o poder que lhe é conferido na Constituição brasileira. Fizemos isso em 2018, elegendo Bolsonaro. Isso machucou o pessoal da esquerda, com certeza. E agora eles querem dar um verdadeiro golpe. Com o quê? Olha, vamos implementar o semipresidencialismo. Ou seja, tirar a vontade e a soberania popular. Por que eu digo isso? Já tivemos 2 plebiscitos aqui no Brasil, em 63 e em 93. Em ambos, o povo escolheu o presidencialismo. Em ambos, o povo exerceu a sua soberania e escolheu o sistema de governo a ser utilizado no país, a ser implementado na Constituição. Pois bem, o semipresidencialismo, o que ele vai trazer para o Brasil de mudanças? Caso eles façam essa implementação, o presidente perde os poderes, ele vira uma figura simbólica. Você vai eleger o presidente, mas quem vai governar é o primeiro-ministro, que será eleito por quem? Pelo Congresso. Ou seja, imagine vocês, hoje nós voltamos em Bolsonaro e Bolsonaro foi eleito presidente em 2018. Se tivéssemos o semipresidencialismo, quem seria que exerceria o governo? O governo de fato, quem governaria de fato? O primeiro-ministro. Imagine vocês, Rodrigo Maia, primeiro-ministro do Brasil. Imagine vocês, Arthur Lira, primeiro-ministro do Brasil. Imagine vocês, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, Omar Aziz. Todos esses teriam muitas chances de exercer. Pensem em Sarney, o eterno Sarney, exercendo como primeiro-ministro a função. Parece um devaneio, mas não, é isso que eles querem fazer. Eles querem tirar o seu poder de escolher quem vai governar o país. Não é só uma briga entre direita e esquerda. Eles querem simplesmente tirar o seu poder de escolha. Simplesmente acabar com o seu poder de escolha. Você não vai mais eleger o chefe do governo. Quem vai exercer o governo de fato será eleito pelo Congresso. Agora, pasmem vocês. A Constituição de 1988, ela obrigou em 1993 a ter um plebiscito onde o povo escolheria entre a forma de Estado, forma de governo e o sistema de governo. Entre república ou monarquia, entre presidencialismo e parlamentarismo. Pois bem, venceu a República. Brasil, uma república federativa. E venceu o presidencialismo. A vontade do povo foi feita. Se implementou isso. Agora, os belos, formosos congressistas e alguns do judiciário, como Barroso e Gilmar Mendes, querem mudar a vontade popular. Ou seja, isso aqui rasga-se. Eu vou colocar na tela aí algumas coisinhas. Tá aqui, ó. Parágrafo único, no artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ou seja, tivemos a escolha do povo. O povo exerceu o poder. O poder emanou do povo, o poder de escolha. E agora eles estão dizendo assim, olha, vocês escolheram isso, mas isso aqui não está legal. Vamos mudar.
Ou seja, o povo realmente não tem poder, eles estão rasgando a Constituição, porque o poder que emanou do povo está sendo desrespeitado. Eles querem implementando esse sistema do semipresidencialismo, estarão jogando a vontade popular no lixo. Eu nem sou a favor de uma república. Eu, Daniel, se fosse votar, com certeza teria votado na monarquia. Mas isso é um outro assunto. O que importa aqui é que a maioria escolheu a república. Então o desejo da maioria tem que ser respeitado, para vocês verem como eles não respeitam a vontade popular. Bolsonaro foi eleito pela maioria, certo? Até hoje, Bolsonaro tem sérias dificuldades em governar, em fazer o Brasil andar. Por quê? Porque eles não respeitam a vontade da maioria e criam todos os tipos de problemas imagináveis para Bolsonaro governar. Temos também esse artigo da Constituição aqui, do Poder Executivo aqui, do presidente e do vice-presidente da República. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Mudando para o semipresidencialismo, o poder executivo vai ser exercido pelo primeiro-ministro, que vai montar um gabinete ou vai escolher os ministros. E o presidente não participará disso. O presidente não indicará o primeiro-ministro. O presidente será uma figura apenas representativa, uma figura sem poder algum, apenas simbólico. É jogar a vontade do povo no lixo. Independente se eu concorde ou não, se o Brasil seja uma república ou uma monarquia, se seja parlamentarismo ou presidencialismo, não é importante se eu concordo ou não. O importante é que a maioria exerceu o seu direito de votar e escolheu o presidencialismo. Isso tem que ser respeitado. Para se mudar isso, o mínimo que teria que ser feito, o mínimo, é fazer um plebiscito, colocando novamente todos os atores do plebiscito de 93. Ou seja, vamos escolher entre uma república e uma monarquia, entre um presidencialismo e um parlamentarismo. Isso é o mínimo que teria que ser feito. Não dá para aceitar que se mude simplesmente isso. Eu peguei algumas opiniões, para vocês verem aqui, que eu não estou mentindo, não é coisa da cabeça do gordinho aqui. O plebiscito de 93 no Brasil ocorreu em 21 de abril de 93 para determinar a forma e o sistema de governo do país. Após a redemocratização, uma emenda da nova Constituição determinava a realização de um plebiscito para se decidir se o país deveria ter uma forma de governo republicana ou monarquista, se o sistema de governo seria presidencialista ou parlamentarista. Emenda Constitucional número 2, de 25 de agosto de 92. Alterou a data constitucionalmente prevista do plebiscito de 7 de setembro de 93, antecipando-o para 21 de abril de 93. Tá certo? Venceu a maioria. Venceu aqueles que escolheram o presidencialismo. Deve-se ser respeitado a vontade popular. O voto do povo tem que ser respeitado. Afinal, estamos em uma democracia. E o povo escolheu. Não pode chegar os congressistas e alterarem a vontade popular. Não se pode fazer isso. Então, respeitem a Constituição. Querem alterar a Constituição? Façam um novo plebiscito. Quem pode mudar isso é o povo, porque todo o poder emana dele. Para que vocês entendam, o que é o parlamentarismo e semipresidencialismo? Entenda governos sugeridos por Lira e Barroso. Nas últimas semanas, a discussão sobre uma reforma política que terminaria na troca da forma de governo no Brasil voltou ao debate. No início do mês, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, propôs a discussão alegando que poderia trazer estabilidade ao país. Mentira.
Eles querem se perpetuar no poder. Eles querem o poder todo para eles. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que também é presidente do TSE, e Gilmar Mendes defendem mudanças no modelo. O próprio ex-presidente Michel Temer saiu em defesa disso para evitar traumas como o impeachment, processo que retirou Dilma Rousseff do cargo e a fez ser presidente. Desde a proclamação da independência em 1822, o país transitou por algumas formas de governo: monarquia, o presidencialismo e o parlamentarismo. Esse, pela última vez, pouco antes de 64, que resultou na ditadura ou no regime militar. Eu não gosto que eles utilizem essa palavra ditadura, porque não foi uma ditadura. Hoje o Brasil vive uma república presidencialista governada pelo presidente da República, que é escolhido pelo povo nas urnas. Para que a mudança aconteça, a pauta deveria chegar via PEC no Congresso Nacional e passar por uma consulta popular, conhecida como plebiscito. Essa discussão já foi levada adiante 2 vezes no país, 63 e 93, em ambas foi rejeitada pela população. De acordo com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Alexandre Pires, o debate sobre mudanças do regime de governo costuma aparecer em países que têm processos frequentes de instabilidade política. Tá certo? O que vai mudar? O que mudaria? Para entender as principais mudanças é preciso compreender as funções de um presidente e de um primeiro-ministro. O presidente é o chefe de Estado de uma república, como no Brasil. Ele tem a função dupla: além de chefiar o Estado, ele também é o representante do governo e da nação nos assuntos externos. Já o primeiro-ministro tem apenas uma função: ser chefe de governo. Isso quer dizer que tem outra figura que representa a nação. No caso do parlamentarismo, um monarca. No caso do semipresidencialismo, um presidente que não tem funções executivas, ainda que ratifique os atos legislativos. Ou seja, ele não tem poder nenhum, ele é apenas um representante. Ele só vai, aparecer ali, é simbólico. Ele só vai aparecer na foto, vai conversar com outros presidentes ali, mas quem decide, quem tem o poder de fato, é o primeiro-ministro. Já o parlamentarismo é um sistema de governo em que o chefe do executivo é escolhido pelo parlamento de modo direto ou indireto, enquanto o chefe de Estado é uma figura que herdou essa posição. Um monarca, que pode ser um rei, um príncipe, um grão-duque. Eu discordo, eu acho que não é essa. Eu acho que uma monarquia parlamentarista, sim. Essa é a definição. Mas não apenas semipresidencialismo seria o parlamentarismo aí. É um parlamentarismo envergonhado, na verdade, o semipresidencialismo. É coisa só para inglês ver mesmo. Mas vamos lá. É um sistema típico que nós chamamos de monarquia constitucional. Já o semipresidencialismo é um sistema de governo em que o chefe de governo continua a ser escolhido pelo parlamento, pela Casa Legislativa, e pode receber o nome de primeiro-ministro. O chefe de Estado não é alguém que herda essa posição, mas sim alguém que foi escolhido por votação direta. Eu vou colocar um site aqui para que vocês vejam. Para que vocês entendam o que defende o Brasil, o que defende o regime monárquico. Deixa eu só... Aqui, propostas básicas. Esse site aqui, monarquia.org.br, você tem uma boa noção do que seria a monarquia no Brasil. O que eles defendem? A restauração da monarquia nas linhas gerais da Constituição de 25 de março de 1824, feitas naturalmente as necessárias adaptações à realidade brasileira. Monarquia hereditária na Casa Imperial do Brasil, com o consequente reconhecimento de Sua Alteza Imperial e Real, o príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, chefe da mesma casa, legítimo detentor dos direitos da coroa. O poder moderador como atribuição do imperador. O poder executivo exercido através do primeiro-ministro
integradamente com os demais membros do gabinete. Legislativo bicamaral, constituído de Senado e Câmara dos Deputados, eleitos por sufrágio universal. Manutenção no que diz respeito ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, das condições de independência dos respectivos membros. Conselho de Estado, sendo os respectivos membros escolhidos pelo imperador dentre as figuras exponenciais de vários setores da vida nacional. Manutenção do sistema federativo, comportando a possibilidade de o parlamento do império desdobrar novas unidades federadas já existentes, sempre mediante consulta popular plebiscitária às populações interessadas. Ampliação da autonomia dos municípios e da organização política dos estados. E você vai encontrar aqui mais algumas coisas, mas é interessante você consultar. A gente tem aí monarquia.org.br, tá? Eu fiz esse adendo aqui que nem estava programado para que vocês entendessem o que é a monarquia, tá? A monarquia parlamentarista. O que não se pode é aceitar essas mudanças que querem fazer. Vejam vocês, ó. Aires Brito, sistema de governo é cláusula pétrea, tá certo? As opiniões, ó. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, defende que a consulta popular ocorrida após a promulgação da Constituição sobre preferência da população ao sistema de governo precisa ser respeitada. Ponto. Depois do plebiscito de 93, o meu entendimento vem se formando no sentido de considerar o presidencialismo como sistema de governo cláusula pétrea. Não há um consenso sobre o assunto. Na verdade, juristas têm divergido sobre a constitucionalidade de uma mudança do sistema de governo. O Luiz Eduardo Cardoso, coisa que eu não gosto, ele diz que é possível mudar, que não é uma cláusula pétrea. O ex-ministro declarou que tem simpatizado com o semipresidencialismo, tá vendo? Porém defendeu uma reforma política mais ampla para que o novo modelo funcione, porque do jeito que está, você cria um novo modelo sem mudar as regras, é um equívoco. Segundo a linha de pensamento de que o sistema de governo é uma cláusula pétrea da Constituição, o ex-ministro da AGU, Luiz Inácio Adams, diz que, caso o Supremo julgue pela admissão da mudança, no mínimo, os poderes deverão seguir o mesmo procedimento adotado anteriormente, ou seja, o plebiscito. Além dele, o advogado constitucionalista Eduardo Mendonça diz entender as razões, mas discorda da visão de autores que defendem, por causa do plebiscito, que a Constituição estabeleceu uma única possibilidade da forma de governo. Contudo, considera ser uma afronta à Carta Magna haver uma mudança sem a observação da opinião popular. Ou seja, só o povo pode mudar. Não sou só eu que penso assim, diversas pessoas, vocês viram aí. Não é capricho, não é nada disso, não é querer ir contra o Brasil, não. Eu quero que o Brasil tenha o melhor caminho. Por mim, o Brasil seria uma monarquia parlamentarista, nos modos que eu li para vocês aqui. Mas não é a minha vontade, tem que ser a vontade da maioria. Se é para mudar a Constituição, e eu creio que tenha que ter mudanças em diversos pontos, não só no sistema de governo, teria que ter outros sistemas aí para restringir corruptos, bandidos de exercer o poder. Aí sim, mediante consulta popular, poderia haver mudanças. Do jeito que eles estão colocando, simplesmente fazer uma PEC e ponto, acabou, é uma palhaçada e um tapa na cara da sociedade de novo, como eles têm feito rotineiramente aí há décadas, né? Então nós não podemos aceitar. Essa é a próxima grande briga que nós vamos ter, porque eles vão querer fazer isso para tirar poderes de Bolsonaro caso ele seja eleito na próxima eleição. Pensem bem, olhem bem, eu estou avisando com antecedência.
O debate ainda nem começou porque eles estão em recesso. Nós temos que começar a pressionar desde já, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.